Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do GF Cast, nosso 13º episódio, 13ª semana que Muito estamos bom. aqui. Estávamos falando ainda há pouco, quando nós começamos, nossa, você já pensou quando atingiu o 10º episódio, 20º episódio, já estamos na 13ª semana. Marcos Ferri e eu aqui já com vocês 13 quartas-feiras, às 8 horas da manhã, levando conteúdo para você se desenvolver profissional e pessoalmente. É um prazer estar com vocês aqui e é um prazer estar com você aqui hoje de novo, Marcos. Muito bem-vindo. Muito bom dia, obrigado, Gilmárcio. E muito bom dia para você também. Você que é empresário, que está aqui sempre com a gente, aprendendo, desenvolvendo e, melhor, sempre compartilhando o que a gente aprende. É Grande isso abraço e daí. vamos lá. É isso. Hoje um assunto assim, é um assunto que eu particularmente gosto de ver as respostas dos nossos alunos. Uhum. Resposta dos nossos alunos, das empresas. É, eu falo que assim, é a parte mais legal. Proposta única de valor. PUV, o que vem a ser isso? Nós queremos saber hoje de você como que a sua empresa se diferencia no mercado. O que você tem de diferencial no mercado hoje que o seu concorrente não tem? Então, hoje nós vamos trabalhar então os conceitos de como você vai se diferenciar, quais são os seus Exatamente. diferenciais, A gente gosta muito de dizer que é a nossa identidade, ou como eu gosto de dizer, né? É a tá? cara da empresa. É a cara da empresa, como que as pessoas veem a sua empresa. Exatamente. Imagina, vamos pegar o seu exemplo, né? Eu tenho uma clínica. Então, a minha clínica, dentre todas as outras clínicas, o que ela vai fazer de diferente, o que ela tem de diferente para atrair para mim e não o outro para o outro ou para o outro? Essa é fácil. Essa é fácil. Tem o Gil. É a única clínica do Brasil que tem. Que falsidade, que coisa. Mas Eu acabei de espantar agora, todos os meus clientes agora, hein? agora eu vou mexer fundo aí. Acabei de Mas espantar todos os meus clientes se agora. você é o empresário, você vai ficar lá nos procedimentos o tempo todo? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Será que eu estou todo o tempo? Se eu estou todo o tempo lá fazendo os procedimentos, eu posso estar aqui agora neste horário fazendo Exatamente. esse podcast? Eu posso Exatamente. estar me reunindo com os alunos, dando cursos. Como que vai? Como que eu vou gerenciar minha equipe de vendas? Exato. Se o E diferencial da sua clínica é você, assiste esse vídeo aqui, assiste esse episódio, porque assim, ó, essencial. está mais do que essencial você entender qual vai ser a sua proposta única de valor e como você vai se diferenciar, porque senão você vai ficar escravo do seu negócio. Exatamente. Esse é o grande detalhe. O pessoal brinca muito, né, que você vai se tornar um empresidiário. Empresidiário. É o eu empreendedor empresidiário. Você não Exatamente. vai poder. Ah, não, eu vou montar o meu próprio negócio porque eu vou realizar o meu sonho de vida, ter o Vou- meu próprio horário. eu vou controlar a minha agenda. Vou controlar minha agenda. Aham. Vai, vai, vai fundo, mas ó, vai fundo do poço mesmo, porque o negócio vai ser feio. Exatamente. Nós estivemos falando no mês passado sobre planejamento. Planejamento tem tudo a ver com essa questão de controlar a sua agenda, de ter o seu próprio horário e tudo mais. Mas como que a gente faz isso para que a empresa tenha faturamento, para que a empresa seja vista como diferente no mercado, mesmo se eu não estiver dentro da empresa 100% do tempo? Como é que a É, gente faz isso? É o nosso assunto de hoje. A é, PUV, a Proposta Única de Valor. é isso que nós vamos discutir no episódio de hoje. Então, já aproveito aí, peço para você já se inscreva aqui no nosso episódio, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, tá? Já aproveita a fazer isso, já antes da gente começar, porque assim você vai ter tranquilidade, você vai estar mais sossegado para poder o quê?
acompanhar o episódio e deixe também os comentários. Se você está gostando, se você tem alguma dúvida, aproveite e faça isso, porque vai ajudar tanto nós a montarmos novos conteúdos, a resolver os problemas que estão te incomodando e, se puder também, agradecemos se você puder compartilhar esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com as pessoas para que o nosso material possa estar abrangendo o maior número de pessoas, se você estiver gostando dele, se estiver fazendo sentido para você também. Tá Perfeito. joia? Então, Isso aí. vamos lá então, vamos começar? Vamos diretamente ao ponto. Vamos diretamente ao ponto. PUV, o que vem a ser então o nosso PUV? Bom, proposta única de valor. Isso tem a ver com a identidade da empresa, como eu gosto de dizer, a cara da empresa. Então, o que eu tenho que ter na minha empresa que me diferencia de todos os outros? No caso da clínica, como a gente falou aqui do Gilmárcio, o que a clínica GZM tem de diferente de todas as outras clínicas? Isso dá a cara. Poxa, mas faz o procedimento tal. Tem o Gilmárcio, sim, já é um diferencial, mas não é ter o Gilmárcio, mas é por causa do Gilmárcio tem esses aspectos aqui. E isso entra proposta única de valor. Poxa, eu tenho uma loja de confecções, mas o que a minha loja tem de diferente das outras lojas de confecções? O que eu uso para atrair o meu cliente, o meu público-alvo, e o que eu faço para que eu mantenha ele comigo e não vá para o outro concorrente? É a minha cara que vai fazer a diferença e mostrar que, poxa, eu prefiro comprar aqui do que lá. No final das contas, a gente sempre está falando de faturamento e rentabilidade. Vocês perceberam isso ao longo dos episódios, né? Sempre o foco é o resultado que a gente quer alcançar. Então, olha para a sua empresa como um todo, todas as características. Eu tenho uma loja, então, na loja, o que eu vou fazer de diferente? Eu tenho um escritório. No meu escritório, o que eu tenho diferente? O meu produto é físico. O que o meu produto tem de diferente? É um serviço. O que o meu serviço faz além dos demais? Tudo isso está incluído na nossa proposta única de valor. E isso daí você já abordou algumas coisas, né? Questão diferencial. As pessoas tendem uma máxima, né? Isso daí, eu era delegado do conselho alguns anos atrás, do conselho de farmácia, e reunia alguns empresários lá, e os empresários falavam assim: nossa, nós estamos perdendo vendas por causa das grandes redes, nós estamos perdendo vendas porque eles dão muito desconto, nós não conseguimos combater o preço. E eu sempre perguntava para eles uma coisa: qual é o diferencial seu? Uhum. Então, o que diferencia você das grandes redes? Aí vinham as máximas. As máximas que depois, na estética, eu escuto a mesma coisa. Aí eu comecei a entrar e isso vale para as outras áreas. Em outras áreas, mesma coisa. O meu diferencial é o atendimento. Eu sei o nome da Dona Maria e eu chamo ela pelo nome, eu converso com ela, eu sei o que ela precisa. Uhum. Eu tenho qualidade no meu atendimento. Aí eu falava: tá, tudo bem. Então, a Dona Maria, você sabe o nome, você atende ela bem. Sim. Vou te fazer uma pergunta. Ela toma muitos medicamentos? Nossa senhora, ela tem diabetes, tem hipertensão, tem isso, tem aquilo outro. Tá, então ela tem uma cesta principal de medicamento que todo mês ela compra, tá? E ela tem aqueles eventuais. Eu tô com uma dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo, que não é toda hora que ela tem. A cesta principal dela, aonde está? Aí o empresário olhava para mim e falava assim: tá na rede. Falei: então, seu atendimento e a sua qualidade, me desculpa, la bosta. Uhum. Por quê? Se o atendimento e a qualidade é o diferencial dele, que
Nós já falamos em outros episódios. Por que não trouxe ela integralmente para cá? Já falamos em outros episódios. Atendimento e qualidade é obrigação, é o mínimo. Perfeito. Mínimo. Uhum. Por que ele não trouxe a receita principal? Se ele não trouxe a receita principal, se ele não trouxe o maior ticket, aquela pessoa não está vendo o diferencial. Sim. Concorda comigo? Totalmente, totalmente. E pode falar. É exatamente esse o ponto, né? As pessoas colocam assim, não, meu atendimento é diferencial. Isso é básico do básico do básico. Todo mundo, e coloca você como cliente, você não quer ter um bom atendimento? Qualquer lugar que você for, qualquer tipo de serviço ou de produto, você não quer ter uma qualidade ali? Qualquer loja que você for, o básico. mínimo que você espera é que você seja bem atendido, Sim. que o vendedor seja educado E que o produto seja de qualidade. seja de qualidade. Dentro do preço que você vai comprar, dentro do valor que você pode Você pagar, espera um padrão de qualidade. padrão de qualidade. Perfeito. É isso aí. Então, isso não é diferencial. Ficar preso nisso como diferencial, o seu diferencial é ser igual a todo mundo. Porque isso todo mundo tem que cuidar. E eu vou até mais além. Não é nem ser igual a todo mundo. É você fazer o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Porque isso todo mundo, no mínimo, tem que fazer. Tem que fazer. É onde eu gosto muito de alguns filósofos que falam da mediocridade. Uhum. Mediocridade é o mediano. Sim. Desculpa, a honestidade, a sinceridade, como já falamos em alguns episódios, Sim. né? Nosso coração aqui ele é mais gelado do que uma geladeira. Isso é uma ação medíocre. Sim. É uma ação mediana e até mesmo que abaixo da média. Sim. Porque se você for friamente, nem todos os produtos têm qualidade, nem todos os atendimentos são educados. Sim. Então, esses então estão mais para trás ainda. Mais para trás ainda. Esse daí já, se falar que eles já estão... A gente nem leva em consideração, porque se eles são evoluírem, empresas fadadas a quebrarem. A quebrarem. Não tem jeito. Sim. Então, pensando nisso, como que nós podemos pensar numa proposta única de valor? Como que nós podemos... Como que o empresário pode pensar na sua empresa e falar assim, putz, o meu diferencial é esse? A gente começa exatamente nesse ponto. Vou abrir minha empresa. Legal. Por que eu vou abrir minha empresa? Porque eu sou muito bom naquilo que eu faço e todo mundo gosta disso. Legal. Show de bola. Se é um serviço, eu tenho algumas características nesse serviço para poder dar esse diferencial. Percebe? Se todo mundo gosta, quer dizer que eu tenho algum tipo de diferencial. Eu tenho que entender isso na maneira como eu faço. Depois que eu entendi isso, eu tenho que colocar isso na minha empresa, como se fosse um processo. Porque o meu time, tem que fazer como se fosse eu fazendo. Como se fossem vários eus ali fazendo exatamente como eu. Então, é o que a gente chama de processo. Vocês já perceberam que a gente falou muito de processo, né? Aqui ao longo dos episódios. Eu pego isso daí e ponho como processo, porque aí é a cara da empresa, esse processo, quando a gente está falando de serviço, esse diferenciado. Todo mundo, imagina uma empresa de limpeza, terceirização de limpeza. Tem várias empresas que fazem terceirização. Poxa, mas eu gosto de fazer com aquela empresa que ela faz um negócio diferente. Quando chega a profissional que vai fazer a limpeza da casa, ela chega com luva. Depois que acaba, ela passa um paninho, deixa um recadinho. Vou te dar um exemplo. Uma amiga minha, não sei se você conhece, talvez sim. Ela tem uma pizzaria e na pizzaria... Todas as vezes que você pede, vem um recadinho escrito à mão. Que bom que você está aqui conosco, participando da família, tal. Aproveite muito esse momento com a pizza, tal. Recadinho à mão. Olha que coisa diferente. Dá trabalho? Poxa, claro que dá. Com certeza. Diferencial dá trabalho. Fazer uma entrega, tal, não sei o que mais lá. Mas quando você coloca isso como um processo, é um diferencial. O que as pessoas sentem? O momento da pizza, né?
esse é o ponto, né? Ela colocou como proposta de valor para que a pizza que ela trabalha seja aquela com uma qualidade diferenciada. Então, a pessoa que vai pedir aquela pizza é a pessoa que vai aproveitar aquilo, vai substituir o jantar. E não é, não dá tempo, então vamos pegar uma Vamos pegar pizza. uma pizza. Não é isso o público que ela quer. Eu vou sair comer uma pizza. Putz, Exatamente. nossa, tô sem tempo É. hoje. Não, Vamos comer uma vamos pizza? comer uma pizza e tal. É muito diferente. E o público que ela quer é esse outro diferenciado. Então, é o público que vai degustar a pizza. Então, o que que ele percebe? Poxa, eles têm um cuidado tão gostoso com a gente, tal. Eu prefiro pedir lá. Eu vou lá comer porque eu tenho. É um simples ato Sim, que vai aumentar o ticket dela, que com certeza sim, ela vai ter um ticket um pouco maior perfeito. simplesmente por causa disso, Sim. tá? Ela vai poder mostrar uma proposta, ela Uhum. vai mostrar, olha, o meu serviço tem um valor diferenciado. E E tem um detalhe, se a pizza dela e o atendimento dela não for de qualidade, não adianta o isso aí não bilhetinho. adianta. É. Então, a pizza tem que ser boa, perfeito. Tem que ser saborosa, Perfeito, tem perfeito. que estar bem recheada, Todo esse produtos aspecto. de, produtos de Agora, qualidade, bem por que feita. que eu vou pedir nela e não naquela outra que tem a mesma pizza de qualidade, bem recheada, com as características tudo direitinho? Ela se Por que que eu preocupou. peço aqui? Porque, nossa, eu me sinto mais acolhido nessa daqui. Teve um atendimento, Percebe o teve uma diferencial? humanização. Exatamente. Então, olha só, olha onde está o diferencial. Diferencial é um Às vezes é um simples detalhe. detalhe. Aliás, às vezes não, né? Sempre, Geralmente é um detalhe. sempre é um detalhe. Às vezes aquele cheirinho da empresa. Sim, É muito engraçado. Aqui na nossa clínica nós temos odorizador, um né? odorizador de ambiente. Uhum. E eu tenho vários clientes que chegam aqui, eles falam assim: Nossa, eu cheguei na GZM Clínica. Sim. Por quê? Desde quando nós começamos, é um Uhum. cheiro que eu gosto, é um Sim. cheiro que me agrada, que me Uhum. acalma, que me relaxa, que aí entra na aromaterapia, Sim, perfeito. e é um cheiro característico. Uhum. Hoje eu não conheço outra clínica que use o mesmo. Sim, Então, assim, as pessoas elas chegam, às vezes elas vão em outros lugares, vão em outros estabelecimentos e falam assim: Nossa, esse cheiro é só ali. lá. É. Então, a hora que ela sente esse cheiro, Uhum. e o detalhe, aí vai a maior maldade feita. Aí vai a maior maldade feita, que isso foi proposta de valor. Uhum. Esse cheiro tem Hum. em outras lojas de alto padrão. Uhum. Que a pessoa vai até a loja, ela tem aquela sensação, então ela chega aqui, a hora que ela sente o cheiro, ela sabe que é da minha clínica, mas Subliminarmente ela conecta. ela conecta. Ela conecta porque já tiveram pessoas que falaram assim: Gil, mas esse cheiro eu já conheço ele de algum lugar. Da onde que eu conheço? Uhum. E aí, a hora que você fala da onde que é, você pode cobrar o preço que quiser, que ela sabe que ela vai pagar caro. Sim. Ela sabe que vai Uhum. pagar porque a loja que tem esse cheiro, e o pior é que eu descobri nessa loja o cheiro, eu gostei do cheiro. Uhum. Quando eu comecei a usar esse cheiro, não tinha nada a ver com isso. Uhum. E depois eu comecei a associar, falei assim, não, vale a pena. Sim. E foi a hora que eu mantive esse cheiro e É. ele é característico. Proposta única de valor. O que que você está fazendo? O ambiente, quando a gente está falando do aroma dele, ele está caracterizando a sua identidade. Sim, Quando você entra por exemplo, uma clínica de saúde, normalmente o pessoal põe o aroma mais voltado para eucalipto, alguma coisa assim, porque ele remete à limpeza, porque a pessoa precisa se sentir confortável num local, né, bem higienizado e tudo mais. Então, paredes brancas, tal, não sei o que mais. Por quê? Porque todos esses aspectos mostram questão de higiene para a pessoa se sentir confortável. Afinal de contas, é a minha é saúde que minha está ali. saúde que está ali. Então, ele é trabalhado desse ponto. Só que
eu fui numa clínica que tem todo esse cuidado e fui numa outra que tem toda a higienização que precisa. Perfeito. Mas não pôs o aroma, Já você vai sente a sentir a diferença. diferença. Então, não, eu vou naquela lá, parece que ela é mais limpa. A limpeza é a mesma, só que o Às aroma vezes deu a até na outra é diferença. maior. Às vezes até Às vezes maior, é até na outra, verdade. É às vezes até verdade. na outra tem 500 funcionários lá, tem isso, Sim, aquilo, mas são alguns detalhes que exatamente. você pode se preocupar. E quando você fala de proposta de valor, você está incluindo valor ao seu produto, É, produto ou até mesmo serviço, negócio. ou negócio também. Ah, minha empresa é assim, né? Porque a gente pode trabalhar especificamente um produto ou um serviço, né? Quando a gente fala de PUV, ou o próprio negócio como um todo. Na real, até você tem Os duas. dois. Você Você tem que trabalha trabalhar os o da dois. empresa, de um aspecto mais genérico e tudo mais, para poder ter o nome da empresa, e especificamente o produto, quando você precisa trabalhar algo muito particular. Uhum. E aí você faz uma pub específica para aquele produto. Você tem que caracterizar o diferencial da sua empresa e Sim, às vezes o diferencial de um serviço. sim. É o que eu sempre falo assim, cursos. Uhum, Curso na área de gestão. perfeito. Tem um Tem zilhão na um zilhão. internet. Vamos pensar. Eu sempre falo assim, ó, curso de administração de empresa. Vários. Você tem presencial e EAD, fala assim, pô, você tem um monte Para escolher. para escolher. Uhum, Canais de podcast você tem um monte para escolher. E por que que você vem aqui assistir o nosso? Qual é a nossa proposta de valor? É entregar um conteúdo acessível, prático e objetivo, que você exatamente. consiga aplicar. Então, essa é a nossa proposta de valor para o conteúdo. De forma simples, assimilar tudo isso e mão na massa, colocar para o dia a dia já, de cara. Logo que acabar aqui o nosso JF Cast, você já põe para valer. Você já aplica e já vê os resultados. Então, essa é a nossa proposta de valor. E cada uma das empresas, cada uma das instituições tem a sua. Sim, Então, você vai ter vários concorrentes, mas com aquela proposta de valor, você tem que ser o único. sim. É, é, o grande negócio da proposta de valor é como a gente expressa isso para o cliente, é como ele vai perceber tudo isso. Porque quando a gente está trabalhando internamente, e a gente até teve conversando sobre isso, eu Uhum. achei interessante a gente trazer. Internamente, a gente está falando da cultura empresarial. Então, a cultura empresarial prepara a equipe toda como um time para que ela entregue a proposta de valor para o cliente. Percebe a conexão das coisas? Se a gente faz isso de forma adequada, o time todo ele está preparado para entregar esse valor. Por isso que é uma proposta única de valor que a gente chama. Tanto que é única porque todo time faz a mesma coisa. Exatamente, Não é exatamente. um tá correndo para um lado, outro tá correndo para o outro, não, não é nesse sentido. E ó, eu até separei aqui algumas. E é um detalhe, antes até de eu trazer isso. A PUV, normalmente, ela tem uma frase, né, que a gente chama de slogan, que representa isso daí. Ó, por exemplo, Disney, o lugar mais mágico da Terra. Esse é o slogan. O que é a PUV mesmo da Disney? É ser um lugar mágico? Bom, mágico a gente, pelo que a gente sabe, né, ainda Até não que se existe. prove o contrário, não é um lugar mágico, ninguém foi É, abduzido lá. mas qual que é a ideia deles? É que seja um lugar de felicidade. Então a mágica que ele coloca aqui no slogan é encontrar essa felicidade num parque que foi feito lá. Nos filmes, nos É um, desenhos é um parque de animados e tudo aventura que mais. você aumenta a adrenalina, você passa medo pra caramba, você grita pra caramba, mas é uma coisa mágica. Mágica, É uma exatamente. experiência Diferenciada. diferenciada. Você vai lá, assim, a sensação só de você estar lá, você fala, uau, estou na Disney. Exatamente. Então, esse slogan representa a proposta única de valor da Disney. Tanto que, e aí
toda a comunicação dela tem esse sentido. Exatamente, tudo. Quando a gente fala de proposta única, né, é exatamente isso. Única. Então, todo o marketing. Lembra do o GF anterior, GF Cast anterior? A gente falou do Aidala. Todo o Aidala dela, da Tá Disney, dentro foi do... preparado levando em consideração essa PUV. Tanto que se você pegar, por exemplo, alguns slogans dela, passa aquela varinha Sim, mágica fazendo brilho. co- Ele tá como levando se que essa fosse uma fada magia. madrinha fazendo a mágica, né? É isso aí, tá levando a magia. Venha para os Exatamente. parques da, venha para a magia da Disney. Então, Exatamente. olha lá, toda a comunicação, ela entra na proposta de Sim. valor. Todas as ações, todas as atitudes, como que é feito o treinamento dos colaboradores, né? Então, tem os personagens, né, que ficam andando lá pelo parque e tal e tudo mais, como eles são treinados para fazer essa andança pelo parque, né? Isso, e falando em relação a isso, me vem a um outro parque aqui, aí entra também o que nós falamos, né? A questão de você, da experiência. Quando Uhum, você tem uma experiência agradável e uma experiência desagradável. uhum, Que eu fui num parque aqui no Brasil e levei minhas filhas, eu tenho duas filhas pequenas, aham, e elas adoram os personagens do parque. aham, E nós chegamos lá, a minha mais velha, que tem 6 anos, então já é uma idade que a criança já se diferencia, já tem um sim, entendimento uhum, melhor. E nós vimos os personagens andando no meio do parque. Diferente da Disney, que os personagens fazem o quê? Eles param, olham, tiram interagem, fotos, interagem. E aí entra a proposta única de valor. Neste outro parque, tinha literalmente segurança do lado dos personagens para ninguém acessar. para levar eles até uma, uma sala ou outra, que eram Uhum, os personagens em dois pontos diferentes. E eles iam assim, ó, somos estrelas. que Não tem coisa. acesso. E a minha filha mais velha estava num dos brinquedos e ela Uhum, chegou e eu falei assim: olha, vai sair o personagem de tal local. uhum, Fica ali para dar uma uhum, olhada. Que ela era apaixonada num dos personagens. sim. E a hora que o personagem passou junto com o segurança, ela chamou o personagem, literalmente ignorou. Nossa, A hora que ela saiu, ela chegou, ela falou assim: pai, eu vi o fulano, mas ele não olhou para mim. nossa. A magia Acabou, naquele momento acabou. acabou. Tanto é que é Que, engraçado. olha que interessante, a atitude, né, Do do colaborador, representante do lá, né, representante, fez o quê? Acabar com a magia e principalmente perder um cliente. Porque com esse desgosto, isso vai ficar gravado na mente dela. Uma sim, criança, tá, não sei o que mais. E o que fez? Ah, já que ele não gosta de mim, por que que eu gosto tanto dele? Ah, eu não quero mais ver ele, eu não. não assisto ele. Eu não assisto ele no YouTube, eu não assisto ele em nenhuma televisão, Não quero comprar mais produto não que compro tenha mais esse produtos que tem personagem. ele. E aí, conversando com pais e mães da turma dela, que também estiveram presentes nesse mesmo parque, relataram o mesmo problema. Uhum. Eu falei, pô, isso é uma proposta de valor da empresa, Sim. Ou seja, de desvalor no de caso, né? desvalor no caso, de desvalor. E eu falei assim, Rapaz, pô, que coisa, que não, coisa. eu achei assim, é uma situação que eu achei extremamente assim, Hum. deselegante. Se é para fazer isso, é só questão de pensar um pouco, né? Se é para fazer isso, coloca um lugar fechado, o trânsito fechado, não para transitar no meio das pessoas. Não, e Poxa, passava assim, você passa à vontade. sim, E eu falei assim, meu, era simples assim, ó, é, resolvi o problema. Olha, sim. olha o quanto o parque, a marca perde Perde, por causa de uma situação dessa. que coisa. E se você está falando de crianças, isso foi com uma criança.
Você Uhum. imagina que no parque passam muitas Muitas crianças. que passaram pela mesma situação. Passaram pelo menos. Então, E olha lá a proposta de olha valor. só, na Disney, a gente sempre ouve as crianças falando assim: ah, eu quero ir de novo, quando vai uma vez. Sim, Quando não foi, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Foi os uma pais vez, que eu não quero ir de foram. novo. Os pais que não foram, qual é a vontade deles? Esse parque, olha só o que aconteceu. E vou trazer o nosso episódio anterior do Aidala, né? As crianças, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Tá bom, então vou te levar. Foi uma vez, ah, não quero ir mais não. E, Qual é a ação para lealdade do cliente? Não tem. e, e ainda vou mais. Qual é o custo de aquisição para um novo cliente? Perfeito, perfeito. Qual é o custo de aquisição? Porque, ó, não virou apóstolo, Uhum, não, na realidade virou um detrator, sim. tá? Aí cai naquelas estatísticas, né, que a gente Cai trouxe naquelas semana passada. nas estatísticas. Além disso, você também vai gerar o quê? A conversa com outras pessoas e Uhum, todas as pessoas tiveram a mesma opinião. Então aí sim. você já começa a pensar em marca, em Uhum, cultura sim. organizacional. E aí gera o quê? É uma empresa que tem várias frentes de mercado, Uhum. desestimulou, E todas elas vão. desestimulou as É, crianças por uma exato. ação simples, Simples. que aí entra o quê? Aquele básico que nós falamos. Uhum, O que era o básico? Qualidade no atendimento. sim. E, Educação. assim, fica muito claro que eles não tiveram nenhum pingo de cuidado em pensar qual é a minha proposta de valor, Sim. né? Quando eu tenho uma proposta única de valor, eu estou insistindo no única porque, assim, isso é o que é o diferencial. Única porque é única realmente dentro da empresa. Todos têm que levar em consideração esse aspecto, porque é isso que transmite o nosso diferencial. E Aí, qual nesse foi? caso daí, de repente até tem uma proposta de valor, tal, não sei o Não, que mais, existe. mas ela não foi única porque esse colaborador não estava integrado. Ou Existe até uma. essa Essa ação ação. não estava Eu integrada. não De falo nem repente o não é só o colaborador, né? Não é. Não, até eu vou mais além, porque eu fiquei esperando quase 2 horas ali. Minha filha estava na fila de um dos Aham. brinquedos. Fiquei quase 2 horas com a outra. E eu percebi que isso foi recorrente. Isso não foi assim. É uma Eram ação vários, eram vários preparada. colaboradores que participaram, Uhum, tá? Como eu fiquei 2 horas ali, trocou vários colaboradores. sim, E não foi uma ação de um colaborador. sim. Era uma ação dos Ou seja, colaboradores é do- da empresa. da empresa. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não teve o cuidado de colocar algo diferenciado, pensando em que, poxa, eu preciso ter cliente, eu preciso ter faturamento, eu preciso ter rentabilidade. No final das contas, é isso que a gente está pensando quando É a gente está pensando em rentabilidade. proposta única de valor. Quando você pensa em rentabilidade, num caso desse, você está aumentando o CAC, o custo de aquisição de cliente. Sim, Se eu aumento o custo de aquisição de cliente, diminui minha rentabilidade, exatamente. porque eu não vou poder mexer no preço do ingresso. E todo mundo sabe, né? Custa muito mais caro você adquirir um novo do que você manter um que Manter já um é que já é cliente. cliente. Então, o que já é cliente, assim, nós vamos sempre para o mesmo lugar? Vamos. Vamos voltar na mesma No mesmo parque? empresa? Hum, Com certeza não. com Até certeza. porque foi uma das perguntas. Vamos voltar? Uhum, De todos os passeios, o único que ela não quis voltar foi esse. foi esse. E aí você fala, putz, e era o passeio Que mais mais estava caro. mais caro e tenho certeza que talvez que ela estava mais ansiosa para fazer. Sim, era o mais ansioso. É aí você fala assim, meu, por quê? É. Vamos trazer para nossa empresa agora? Na minha empresa, como é que eu vejo isso? O meu cliente está me enxergando, ou eu tenho alguns detalhezinhos, como esse do parque, que eu estou deixando escapar dinheiro pelas mãos. Por O quê? dinheiro está na mesa. Porque o cliente está indo embora, porque eu estou fazendo alguma coisa que não está atraindo. Ele não está vendo como diferente, ele está vendo mais do mesmo na minha empresa.
Se ele vê mais do mesmo, ele vai onde ele se sente melhor. Sempre é isso. E às vezes até se é mais do mesmo, Sim. ele vai pelo preço. Aí ele vai no preço. Ele, Exatamente. ele vai no preço. E aí ele vai brigar por R$ 10, por R$ 5. Sim, sim. Ele vai. Já que é tudo igual, se o dane-se. seu serviço ou seu produto é igual A ou B, então não tem Ah, por que pagar mais caro. exatamente. Exatamente. Então, aonde está a sua proposta única de valor? Como que você pode o quê? Pensar na sua empresa Como um todo. como um todo, tá? Então, aí como que você quer que seja a experiência do seu cliente na sua empresa? Exatamente. Eu acho que Perfeito. a grande fala, eu acho que fala assim, qual é a experiência que você quer do seu cliente na sua empresa? Você quer uma experiência uau? Fala, Uhum. nossa, olha lá, eu paguei caro. Não, Não, desculpa, eu não paguei caro, não. Eu paguei o valor que valeu ela cada centavo. merece. Você ouviu isso? Valeu cada centavo do que eu paguei. Quantas vezes você foi em algum restaurante? Já aconteceu isso comigo. Eu fui num restaurante, a hora que eu falei assim, não, eu vou em tal restaurante. Minha esposa falou assim, Gil, você tá louco? Olha o preço. Eu falei assim, não, eu vou. Uhum. Vamos nesse restaurante. Eu quero ir. Uhum. E aí nós fomos. A gente brinca que deixou até as calças. É aquele restaurante que você vai para poder fazer aquele agrado. Uhum. Você deixa até as calças. A hora que chega a conta, o seu cartão chora. Uhum. Não é nem você, o seu cartão. Ele olha e fala assim: ah, Tem para, meu certeza que você amigo, você fez tem isso? certeza? Você tem certeza? Você tá louco hoje? O que que acontece? Às vezes a segurança bancária fala assim: meu filho, você não gasta isso normalmente. É. Então, e aí, só que aí você vai lá, a hora, você passa o cartão, você fala assim: valeu cada centavo Uhum. desse prato. Vale. Você já aconteceu com você? Isso Sim, é prazeroso. com certeza. E assim, o cliente, como você disse, tô pagando uma grana que de repente eu não poderia fazer normalmente, Normalmente, mas estou fazendo com gosto, porque tô, valeu. tô, eu falo assim, ó, tô podendo? Não. Mas fiz. Mas olha, valeu cada centavo que eu gastei aqui. E como que você Isso, faz isso na sua empresa? isso tem a ver com proposta de valor, mas principalmente como eu entrego essa proposta de valor, que aí sim entra a nossa PUV. Então, eu faço a minha proposta única, que é o que me diferencia de todo mundo, que vai fazer ter essa. A gente brinca muito, né? Que é o efeito uau. O efeito uau. É o famoso efeito uau. Você fala assim, Exatamente. uau. Por mais que a hora que chegar a conta você fala, uau, Uau. uau. Mas você também fala assim, não, valeu a pena. Sim. Como que você pode pegar. Então, já vai a pergunta assim: o que que nós precisamos analisar dentro de uma empresa para gerar esse efeito uau? Gerar, falar assim: olha, o que que eu preciso pensar? Porque não dá para também falar assim. Eu sei que não existe uma fórmula mágica Uhum. Tem uma sequência que a gente vai falar daqui a pouquinho já. que a gente A pode gente chega lá. trabalhar. Tem Sim, como, tem claro. como você gerar falar assim, não, ó, essa é a minha proposta. Sim. Eu quero fazer isso. Só que aí é que entra um ponto, né? Ah, eu vou pegar uma fórmula como acontece, né? Alguns, vou chamar de mentores entre aspas, bem entre aspas, né? Que o pessoal fala assim, faça desse jeito que o mundo vai acontecer. Sim. Se fizer Cuidado, assim, 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 cuidado. estoura. Primeira coisa para ele pode ter dado muito certo, mas para outros pode ter um pouco diferente. Estatisticamente é É, perfeito. agora qual que é o grande negócio? É você ter a sua característica. Você pode modelar, sim, perfeito. Precisa. Tem um mentor que vai me ajudar, ótimo, excelente. É o melhor caminho você ter um mentor para te ajudar nisso. Só que é o seu jeito. A empresa tem a sua cara, como eu gosto de dizer.
a sua identidade empresarial tem a ver com você. Você é o dono da empresa, é você quem dá a cara dela. Então a identidade é você quem constrói, não copia de alguém. Percebe? Até porque senão, até se você copiar, a sua cara vai ser da outra empresa. É, exatamente. E a Senão hora vai que, ser a sua cara, né? não, e a hora que seu cliente olhar, porque ele conhece seu concorrente, assim como você, ele vai olhar para você Nossa, e é vai falar assim: igualzinho lá, acho que eu vou nossa, comprar lá, que lá é o original. é igual a outra. Lá eu já sei que lá é bom. Uhum, Pronto, exatamente. aí já não adiantou você copiar. Exato, exatamente. Então, modelar no sentido de aprendizado, perfeito. Porém, aí entra o ponto. É a sua cara. Como você faz as coisas que você faz, que todo mundo fala assim, pô, que legal que é assim. Esse começa a dar a cara que você quer dar na sua empresa. E aí você vai trabalhando esses aspectos. Todos na sua empresa, e por isso que eu falo sempre que os colaboradores precisam trabalhar como time. Como time, todos fazendo vão te trazer esse resultado. Como se todos fossem você mesmo trabalhando. Eu falo que você tem, os seus colaboradores é uma extensão de você. Sim. É como se você tivesse. É aquele famoso assim, ó. Você imagina 10 Gilmárcios. Uhum. Seria um inferno. A gente sabe disso. Quem me conhece sabe, já fala assim, pelo amor de Deus. Mas os colaboradores têm que ser. Uhum. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o espelho do empresário. Sim. Ele tem que fazer lá as atitudes para gerenciar toda a engrenagem Eu não digo exatamente do empresário, mas das da características características que a gente quer que a da empresa empresa, tenha. da cultura da empresa. Exatamente. Ele tem que se encaixar na cultura da empresa. Essencial, essencial. Para um funcionário estar bem na empresa, primeira coisa é se encaixar na cultura empresarial. Mínimo, mínimo, mínimo. Quando a gente faz o treinamento dele e passa os processos que tem que ser feitos, aí a gente está começando a transformar esse colaborador, que era um funcionário, em colaborador, aí ele começa a fazer parte da equipe. Quando a gente encaixa a responsabilidade que ele já tem, mas a gente coloca ele dentro de Toda a engrenagem. eu gosto de chamar disso, né? Todas as engrenagens, ele entende que a engrenagem que ele representa é essencial para poder funcionar tudo na empresa, aí ele já faz parte do time. Aí ele já começa a desempenhar bem a sua função. Assim, é totalmente diferente do que lá no começo. Que ele não tinha essa sensação, a motivação dele é outra, a autorresponsabilidade é outra. E aí Então, isso daí vai gerar o quê? Aí sim você está gerando valor para exatamente. as pessoas, já Isso. gerando valor para os seus clientes. Internamente, a gente vai ver que o nosso time ficou em alta performance. Quando ele está trabalhando em alta performance, significa que a gente está entregando valor para o nosso cliente. Para o cliente. Então, é automático. E por estar trabalhando em alta performance, quer dizer que a gente está tirando o máximo daquele time. E tirando, não no sentido pejorativo, Não é mas você explorar o seu time. Não entendam, lembra sempre não muito entendam bem. isso. Exatamente. Então você tira o máximo proveito daquilo e a empresa tem a rentabilidade que precisa por causa disso. Então, ó, você que está aí nos assistindo agora, se você quer aprofundar ainda mais este conteúdo, quer saber mais desse conteúdo, gerar mais valor, como que você faz na prática, tá? Aqui nós estamos passando todas as ideias, um conteúdo bem aprofundado, que você tem condições aí de tranquilamente fazer sozinho já todo esse material. Mas se você quiser ainda mais informações, saber mais a fundo, detalhes mais específicos ainda desse e de outros assuntos, eu aconselho você a acessar esse QR Code, que é o nosso portal Rota para o Sucesso, que é um portal onde você vai poder o quê? Você pode se desenvolver tanto na área técnica da estética, então quem é profissional da área da saúde que está exercendo atualmente a área da estética pode se desenvolver nessas técnicas, mas você empresário
que deseja também se desenvolver na área de gestão de clínicas, gestão de empresas, você pode também acessar que tem todo o material para a área de marketing, para a área de vendas, para a área financeira, para a área de gestão empresarial, onde você vai conseguir entender mais a fundo, conseguir colocar em prática todo esse conteúdo e desenvolver ainda mais rápido do que nós estamos aqui passando esse conteúdo. Por quê? Lá nós temos conteúdos exclusivos. Além do que vem para cá, vem aqui no GFcast, tem muito mais conteúdo lá dentro do nosso portal. Muito mais personalizado, muito mais direto ao ponto. E direto ao ponto, você está falando do quê? Se você fizer o plano anual, olha lá, no plano anual você vai ter 6 horas de mentoria com os nossos mentores. E aí você falou assim, né? Ah, os mentores. O que que acontece? O mentor ele está aqui para te ajudar no processo. O que que é te ajudar no processo? Vamos entender qual é a função do mentor. O mentor é um cara que já se ferrou, já passou perrengue, Já teve experiência. já teve, para não falar que teve experiência, tá? Eu gosto muito, eu pego a pessoa, eu pego minha avó, quando ela era viva, um dia você vai chegar na minha idade e você vai entender. Aí você fala assim, tá, quer dizer o quê? Que ela já se ferrou, ela não quer que eu me ferre, e ela tá falando assim, ó, não faz essa merda, meu filho. Não faça isso. Aí eu, como muito teimoso, fazia o quê? Não escutava ela, fazia e dava o quê? É Lógico. lógico. Aí vem a máxima, que essa realmente eu não gosto. A pessoa chega e olha para você no fundo dos seus olhos e fala assim: te avisei. É nessa hora que eu tenho vontade de acabar com o meu réu primário. É. É nessa hora que eu falo assim, só que eu não tenho vontade de pegar a pessoa, eu tenho vontade de me estrangular. É. Por Então, que eu não ouvi? por que eu não ouvi? Esse é o mentor. Tá? Então, o mentor normalmente é essa pessoa que já passou por experiências, que já conhece a situação, que já viu várias situações, e ele está aqui para quê? Para te escutar Transmitir tudo isso daí. de forma mais prática. Exatamente. Para que você vai precisar passar? Para que você vai fazer a mesma besteira que outros fizeram, sendo que você tem pessoas que podem te ajudar a não fazer ela, não repetir o processo. Exatamente. Qual que é a grande diferença de você ter um mentor ou não ter um mentor? Você, não tendo mentor, você vai ter que passar por essas situações. Não tem Simples como. assim. E com as experiências você vai aprendendo e vai crescendo. Mas você tem que passar por isso. E algumas experiências não são tão legais assim. Se você tem um mentor, você aproveita todas as experiências do mentor para você não precisar passar por elas, mas você vai aprender com elas pela experiência do mentor. Então você ganha tempo e não precisa passar por aquelas situações. Você não vai sentir a mesma dor que o mentor ou outras pessoas passaram. Então, essa é a grande vantagem. E no plano anual, você vai ter 6 horas com nós, onde você vai poder dividir em 4 sessões de 1h30 para tirar suas dúvidas, para fazer os seus planejamentos, sua gestão financeira, gestão de marketing, gestão de vendas, o que você desejar. Então, o que você tiver de dúvida, o que você precisar do nosso apoio, nós vamos estar aqui para apoiar você a alavancar ainda mais o seu negócio. Então, por isso que ele chama Rota para o Sucesso. É o caminho que você tem que trilhar para chegar ao sucesso. Sim. E o caminho é o quê? Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Só com desenvolvimento pessoal e profissional que você vai atingir o sucesso. E o caminho pode ser mais curto ou mais longo. Depende de quem? Depende de você. Só de você. Só de você. Você quer ajuda? Você vai ter um caminho mais rápido, mais curto. Agora, vai sozinho, chega também? Também chega. Sim. Chega, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas às vezes você vai ter aquela estrada sinuosa de Santos.
Exatamente. Serra Não do só Mar. sinuosa, mas cheia de obstáculos. Cheia, e põe algumas ladeiras aí. Então, rota para o sucesso. Faça o quê? Escaneie esse QR Code e saiba um pouco mais sobre este nosso portal e essa nossa comunidade. Aproveita muito. Mentoria sem pagar nada. Vale a pena, tá? Não, não vou nem falar preço. Acessa lá e depois você me fala. Pelo que tem, Jesus amado. Não, se pensar que tem É só por causa do Natal que você tá bonzinho assim? só por causa do Natal. Não, se pensar assim, ó, vão ser um curso por mês, tá? E o valor tá menor do que um curso presencial. Olha isso. Ele vai comprar um plano anual, ele vai receber um curso por mês, Uhum. No mínimo, né? no mínimo, e ele vai ter 6 horas de mentoria, conteúdo exclusivo e vai pagar menos que um curso presencial. Eu tenho que rever esses valores. Tá bom pra você ou não? Eu tenho que Pra rever minha mim parece proposta. loucura, tá? Eu tenho que rever minha proposta única de valor. Porque eu acho que tem algum problema. Então, acessa lá, aproveita aí o QR Code e já Aproveita a corre. insanidade temporária dele. Minha insanidade aí. É só o Natal. Natal, gordinho aqui. Gordinho tá. Passou Natal, acaba o Papai Noel. Vamos lá então. Vamos lá. Então, como que podemos Cê- estruturar? Isso. Você tinha me perguntado lá no começo, mas como é que eu faço essa questão, né, de proposta única de valor? Como é que eu faço para montar a minha, né? Básico do básico, primeiro você tem que se conhecer, né? Conhecer a sua própria empresa e tudo mais. Lembra que a gente falou lá atrás, em alguns episódios anteriores, sobre proposta de valor, sobre entender quem é o nosso cliente, toda essa parte? Essencial. No episódio anterior agora, a gente falou do Aidala, que é toda aquela estrutura de estratégia, pensando no marketing, passando por vendas e pós-vendas. Bom, quando eu vou montar a nossa proposta única de valor, eu começo a olhar todos esses aspectos, que aí eu entendo o que eu tenho de diferente, para começar a estruturar. Mas para eu saber que é diferente, eu tenho que olhar minha concorrência. E aí, olhando a minha concorrência, eu vou começar a entender, poxa, a concorrência faz isso dessa forma, faz isso daquela forma. Eu também estou fazendo igual, então quer dizer que eu não tenho diferença. Então, Isso não é, peraí, o que eu tenho que fazer de diferente? Italiano fala com as mãos, né? É terrível. é normal. O que eu tenho que fazer de diferente do meu concorrente para poder dar uma identidade própria para minha empresa? Se eu já tiver, perfeito, eu estou avançado. Se não, eu tenho que criar isso. Eu tenho que pensar nesse diferencial, porque é isso que vai atrair o meu cliente. Depois que eu analisei meu concorrente, aí eu vou entender, né? Eu falei que você tinha que entender do seu cliente, né? Mas aí eu vou mais no detalhe ainda do cliente. Poxa, eu sei que esses aspectos aqui são diferentes do meu concorrente, mas como o meu cliente enxerga isso? Ele vê valor nisso? É exatamente isso, exatamente esse ponto. Poxa, de repente eu faço um negócio muito diferente do meu concorrente. Legal. Só que para o meu cliente isso não dá a mínima importância. Você está falando isso daí? Eu já passei por essa situação. Uma vez nós queríamos fazer uma ação diferente, Uhum, parece que nenhum dos nossos concorrentes tinham feito, e nós falamos assim, "Oh, não, ó, esse ponto aqui vai ser o nosso diferencial, assim, ó, até o próximo diferencial. Todo mundo da equipe na época, nós tínhamos 5 colaboradores na uhum, época. Não, Gilmárcio, isso perfeito, gostei, vamos. Vendi para todo mundo. uhum, Ok, levamos para o marketing, fizemos tudo. uhum. Lógico, aumentamos o valor de alguns serviços. Sim. O que que aconteceu? Caiu receita. Por que que caiu a receita? Porque o que para nós profissionais Uhum, seria um diferencial, uhum. o cliente não enxergou da mesma forma. E aí, a hora que você falou isso, eu falei assim, e isso acontece realmente. Sim, com Eu já, certeza. eu falo que assim, ó, eu já sofri isso na pele. E eu tive que reestruturar, porque
ele, por mais, não foi nem, não adiantou nem reestruturar a comunicação, Uhum. porque conversando com alguns clientes, aí nós fomos fazer uma entrevista com alguns clientes para entender se ele viu valor ou Sim, não, sim. o que ele estava vendo de diferente. Uhum. O que nós tínhamos proposto, que toda a equipe tinha realmente achado legal, Sim. nós conversamos com outros profissionais que também gostaram, falando, nossa, isso vai ser diferente. Para o cliente, não foi. Ah, isso não faz nenhuma diferença para mim. Não, ele viu a diferença, Sim, mas não importava. mas aquela diferença para ele não era É, o que ele pagaria a mais. sim. O, tem um jargão muito que a gente usa muito na administração, né? Que é olhar fora da caixinha, Uhum. né? O que que aconteceu? Tava todo mundo tão envolvido que tava aqui, a caixa tava aqui, tava olhando dentro da caixa. E, poxa, vai ter um diferencial legal, tal, porque tava todo muito Muito envolvido. evoluído. Isso é muito bom, como motivador, como equipe, autorresponsabilidade e tudo mais. Porém, aí entra o ponto do marketing que é essencial. Vou olhar fora da caixa. Não, Agora, e principalmente com o olhar do cliente, né? Aí foi, entra um outro foi ponto, né? o grande problema nosso foi É esse. entender o cliente e me colocar no lugar dele. Nós não nos colocamos no lugar do cliente. Se Exato. eu estivesse na minha clínica, Uhum, naquela época, se eu estivesse, é onde a gente fala do mentor, isso. né? Você está entendendo a situação? É onde a gente fala do mentor. Se eu estivesse lá olhando de fora, você fala assim, tá, eu vou ser atendido por vocês. Uhum, Isso gera algum valor para mim? é. Eu vou ganhar com isso na prática. Na prática, hoje, analisando, Uhum, a mediocridade foi grandíssima. Porque assim, o que nós falamos, putz, é um diferencial, podia, se tivesse ali dentro do mínimo, ele iria gostar, mas assim, não agregaria um é, valor. Nossa sim. senhora. Era mais do Não, mesmo. não era por causa disso que ele iria escolher você. Não, não era. Então, na hora que você tem que ajustar a sua proposta, tem Uhum. que avaliar também nesse ponto. Essencial, essencial. Seja o Então, seu cliente. é, primeiro eu entendo a minha empresa, entendo meu produto, meu serviço. Olho o meu concorrente para saber diferenciar o que realmente eu tenho de diferente. Aí eu entendo melhor ainda o meu cliente. Me coloco no lugar dele para ver se isso daqui que eu vi que é o diferencial, realmente para ele É é um um diferencial. diferencial e ele dá importância para isso. E aí entra um ponto que a gente costuma falar muito, né? Criatividade, originalidade. Eu consigo ser original com isso? Ou é uma cópia simplesmente? É uma. É igual a energia. Nada se cria, tudo se transforma. Uhum, E às vezes, eu vou ser bem sincero, eu vejo que muitas coisas. Vou pegar, por exemplo, o ramo farmacêutico. sim. Quando nós pensamos na área de medicamentos, Uhum, nós temos vários medicamentos que são novos. sim. Tá, nós tenho lá um medicamento. Vamos pegar um anestésico local. O Uhum, anestésico, todos os anestésicos, ou a maioria dos anestésicos, são derivados de uma molécula que ninguém gosta, uhum. chamada cocaína. O anestésico original, o anestésico local, é a cocaína. Caramba. A partir da cocaína, você muda a estrutura dela Uhum, e gera, por exemplo, a lidocaína, a articaína, a mepivacaína. Todos eles são derivados da cocaína. Eles olha. são, eu pego a estrutura do anestésico Uhum, e tiro as ações que eu não quero. sim. Então, eu estou o quê? Eu estou, entre aspas, copiando, mas É, eu estou transformando. tem o que a gente chama de Inovação. inovação e Isso. tem o que a gente chama de originalidade. Originalidade. É. Ele vai estar dentro. Tanto que como que o policial identifica que se aquele pó fino branco é cocaína? Você sabe como que faz isso? Ele põe na ponta da língua.
Você já viu? O policial Já. ele põe o dedo assim, põe na ponta da língua. Mas Uhum. pra que ele põe na ponta da língua? Ah, vai anestesiar. Se anestesiou a língua, meu filho, bota a mãozinha É, pra trás assim, ó, baixa a cabecinha. Doutor, já foi. é, Anestesiou, pronto. É sim. como ele. Qualquer outro pó fino Uhum. branco, ele não E anestesia. esse é um ponto legal que você trouxe. A originalidade ou a inovação é diferencial. Então, quando eu penso naquele meu diferencial que eu elenquei, que forma que eu apresento isso? Pode ser de uma forma original ou de uma forma inovada. Inovado. E isso vai dar uma diferença. Aí entra um outro ponto muito importante que a gente falou muito nesse mês passado, que a gente falou de planejamento. Eu tenho que ter objetivo claro. Quando eu for entregar a minha proposta única de valor, qual é o meu objetivo claro para com o meu cliente? Então, na minha proposta única de valor, o objetivo tem que estar muito claro, muito claro. Vou dar um exemplo, um outro exemplo de um slogan que mostra muito isso, do Canva, o aplicativo. Aplicativo. Quer ver, ó? Capacitando o mundo para o design. Olha o slogan dele. E o que, que o Canva tem feito na prática? A É gente isso até daí. comentou, se não me Nós engano, comentamos semana no episódio passada. passado, né? Ele tem feito com que todo mundo, né, a maioria das pessoas que a gente sabe que mexe um pouquinho com rede social, usa o Canva para fazer os seus posts, para fazer um detalhe, um outro negócio, tal, não sei o que mais. Tem empresários que usam para fazer todo o seu material gráfico. Hoje o Canva, É eu falo assim, um baita de um é, aplicativo legal, mesmo na versão gratuita. na versão gratuita ele já te dá um suporte assim diário para Sim, você iniciar tranquilo. sim, sim, E com a versão, certeza. e a versão paga, assim, você consegue fazer todo o layout da sua É, empresa, toda a parte de processo, sim, até mesmo escrever os processos lá dentro. é. Então, consegue perceber? O slogan está representando a proposta deles. É a proposta única deles. É o quê? Pô, eu quero que todo mundo tenha um design diferente. E, E eu- ele está usando o aplicativo para e eu vou isso. falar assim, experiência minha. Eu sempre, assim, tecnicamente é uma coisa, mas criatividade, pensando assim, associar cor A com cor B, nunca fui assim. Essa parte de mistura cores, para mim vira tudo branco ou Né? preto. Não tem. Como designer, você é um excelente professor. Eu sou um excelente professor como designer. Se não fosse o Canva, por muito tempo, eu sempre usei o Canva sozinho. E Eu também tô nessa, viu? é porque ele, assim, ele é fantástico. E ele Sim, realmente, você muda a proposta. exato. Você cria são artes igual a um design? Não necessariamente, mas ele já te traz uma qualidade assim, É, e, muito maior. e você percebe, quando a gente está falando dessa proposta de valor, ele não foi original, porque designer, a gente É tem designer. vários aí, né? Quando a gente fala de design, tem o pessoal que trabalha especificamente nisso, né? Os Sim, designers, mas tem outros aplicativos também que fazem isso. Só que a maneira como ele trouxe isso foi inovadora. sim. Percebe? Então ele assim, ele seguiu esse passo aqui. Poxa, como é que eu vou entregar minha proposta única de valor? Ele escolheu uma forma inovadora de fazer isso. E E bem a gente feita. está vendo que está dando resultado. Bem, bem feita. E aí, né, um outro ponto que é muito legal, que isso vem muito do marketing digital, né? Isso ficou muito forte. São os gatilhos mentais. Uhum. A minha, não que não fosse usado antes, tá? Mas agora ficou muito mais Agora está muito mais difundido, né? difundido. Os gatilhos mentais, eles ativam algumas coisas. Então, você pega um outro muito legal, eu nem tinha notado para falar sobre ele, mas é muito legal, da Nike. Just do it. Simples, vai lá e faz. Mais ou menos isso, né? Simples. Poxa, vai lá e Faz. faz, né? Just do it. Simples, vai lá. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Poxa, o que ele está dizendo? Cara, não importa que jeito, vai lá e faz. É tão forte isso, mas é tão forte que pegou. O slogan quase que está incorporado na marca. Se você não dissocia. E quando você pensa, pô, eu tenho que fazer, automaticamente você já associa a marca. Percebe como que ele transformou na proposta única De de valor. valor?
Que é o quê? Não é ter um tênis bonito, é um tênis para fazer. Você vai e faz. Você colocou meu tênis, você vai fazer. Exatamente. Do jeito que você quiser. Foi isso que foi trabalhado. Isso é muito legal. Isso mostra como ele utilizou o gatilho da forma adequada. E aí entra uma outra questão também. Você vê que em todas propostas de valor, ele não fala do produto. Ele fala da experiência. Proposta de valor. Valor, não é proposta de produto. Muitas vezes você observa as pessoas falando assim, porque eu tenho o melhor curso, eu tenho o melhor procedimento, eu tenho a melhor roupa, Uhum. melhor sapato. Na realidade, o melhor sapato, para quê? Exatamente. Ah, eu tenho o melhor hambúrguer da cidade. E aí? Comparado. Mas espera aí, o que eu ganho com isso? Você tem o melhor, quem tá falando que é o melhor é você, não sou eu. Uhum. Não, e tem um detalhe, né? E se o meu público é de famélicos? Não importa se é o melhor, se é o pior, ele quer matar a fome. É, Pode ser É. qualquer um. é a comida francesa. Que é a comida francesa que vem aquela comidinha assim, Perfeito. né? Perfeito. Aquela comidinha assim. Comida francesa, eu não, nem falo. Você sabe que antigamente Jesus. eu viajava muito, né? Eu pegava estrada, tal, não sei o que mais. E era muito interessante que a gente falava assim, poxa, se você quer parar num lugar bom para comer na estrada, você tem que ver onde tem muito caminhoneiro. Sim. Aí o pessoal ficava meio assim, mas por quê? Tal, não sei o que mais. Caminhoneiro, normalmente, tem um valor A mais maioria. restrito para poder pagar. Só que eles querem comer bem. Eles querem, porque estão viajando, estão na estrada, tal, não sei o que mais, eles precisam se alimentar bem. Então, normalmente, onde eles param para comer é porque tem comida boa Boa e e barata. barata. É isso aí. E era fatal. Parava Você num parar- restaurante que tinha um monte de caminhoneiro, você comia para se fartar e não pagava tão Não caro pagava assim. tão caro. Não. É isso daí. Para Era quem muito legal. gosta de comer, agora, para quem Exatamente. quer apreciar a comida, Requinte, quem quer aquele tal, não sei o que mais. requinte, Aí é outra aí história. vai para um restaurante gastronômico. Você vai Sim. pegar uma cozinha Que aí diferente. não é tanto não é tanto a comida, é mais a questão experiência. da experiência. E aí é a proposta de valor. É, Tanto que a proposta de valor dele vai ser o quê? A experiência. sim, O outro vai ser o bom prato. sim, exatamente. Então você tem as duas propostas, Uhum. tão corretas. Agora a pergunta Sim, é, cada qual um na você sua vai fazer? estratégia. Qual é a sua estratégia? Sim. Do meu negócio, a minha estratégia é mais esse daqui, ou então é mais aquele outro, ou mais aquele outro. E aí você estrutura a sua estratégia. E detalhe, tá? Quando você estiver montando a sua proposta única de valor, pega os seus colaboradores para eles participarem. Eu já fiz em alguns casos, né? Eu inclusive intermediei isso, né, com os empresários. Quando o colaborador participa, a proposta única de valor, ela fica muito mais realista, porque o pessoal está vivendo o dia a dia. É o que a pessoa vê Exatamente. e ela escuta dos E clientes. o mais interessante é o depois, porque ele passa a fazer aquilo de forma muito mais motivada. Ele se sente parte da criação daquilo, então falou assim, tem que dar certo, porque eu fiz parte. Eu também É uma fiz forma isso. de você motivar o É colaborador. uma forma que você consegue. E às vezes, até se você puder, se você tiver clientes que possam te ajudar também. Você montou a proposta, você conversar com os clientes antes de lançar para todo mundo, Uhum. conversar com as pessoas, falar assim, o que você É- acha disso? É um pouco diferente aí. Nesse caso é a forma de teste. Isso, é forma de É teste. excelente, É é uma forma de excelente. teste. Eu falo para não cair no mesmo erro. Sim. O erro que eu comi. Por isso É. que eu falo assim, olha, conversa com seus clientes, O- observa Os colaboradores participam da da elaboração. E aí você esses testa, clientes amigos aí Você são o testa teste os- para ver se estou no caminho certo. tá, o que nós montamos e o que está testando. Uhum. Tem o famoso teste AB que o pessoal do marketing adora. Adoram. Adora, teste AB. Você tem que testar e avaliar. Para não correr o quê? No risco que eu mesmo caí, Sim. do que a hora não testei, a hora que eu fui ver, putz, Não volta funcionou. para volta pro planejamento. Sim.
Então, você facilita a sua vida. Uhum, Então, você consegue ter essa ação de você testar numa pequena escala sim. para não ter toda uma mudança que às vezes você vai precisar. E o teste, em alguns segmentos, é essencial para você não quebrar. Sim, sim. Alguns você pode até passar um revés tal, e tudo mais e refaz tudo e continua. Mas Alguns alguns não. segmentos Você quebra. quebra, quebra Quebra e quebra e bonito. feio. Quebra bonito, bonito, bonito. Mas não, vamos lá então. Ah, feito isso, como trabalhar na questão do branding? Bom, branding. A gente já falou isso em alguns episódios atrás. O que que é o branding, né? É como a gente mostra a nossa cara, né? E vocês percebem que está totalmente conectado com o PUV? Vamos pensar na PUV como se fosse uma estratégia e o branding é como eu mostro essa estratégia. Então, lembra que a gente falou aquela questão de qual o odor, o aroma, né? Não o odor, o O aroma aroma. que eu vou ter no meu escritório, na minha clínica, na minha loja. É, quando a gente pensa em branding, a gente pensa nos 5 sentidos. Então, como eu vou impactar o meu cliente, paladar, audição, visão, olfato, todos eles, Tudo. tato, e eu penso detalhadamente tudo isso. E como que eu vou levar, o que que eu vou levar no branding, é a proposta de valor que me diz. Poxa, eu preciso que o meu cliente entenda que, vamos usar a Disney de novo, né? Da magia, né? Então eu tenho que ter coisas, né, da visão que mostra como se fosse mágico. Eu Você tem tenho que que ter trabalhar alguns toda essa. sons, né, que mostrem como se estivesse acontecendo uma coisa assim, nossa, no mundo real isso não acontece. O que eu vou tocar, né, em alguns momentos, né, a gente brincou lá sobre a questão dos personagens e tudo mais, é, eu vou Transforma, tem um tato encostar assim, gostoso. exatamente, vou sentir isso, né? Então, todos os aspectos, os 5 sentidos, né? A gente trabalha isso daí na questão do branding, mas para quê? Né? Para que a gente leve a nossa proposta única de valor para o cliente. E aí, de forma que ele entenda, dentro desse branding, ele entenda A nossa proposta. diretamente ou indiretamente. Depende muito do tipo de negócio. Em alguns momentos é indireto e outros é bem direto mesmo. É focar mesmo Sim. no. Just do it. Pá. Foca ali pra. E Sim. acabou. Sim, em outros não, a questão da magia é um pouco mais indireto, tal, não sei o que mais. Tem, quer ver? Se não me engano aqui, ó, o GoToWebinar, que é uma plataforma de palestras virtuais, Webinars. né? O líder em software de webinar. Pô, arrogante, né? Tal, não sei o que mais. Mas o que ele está querendo mostrar com a proposta única de valor é que ele está fazendo de tudo para se O manter lá em melhor. cima. Eu sou o melhor, eu sou o mais usado. Eu sou mais usado. Pronto. E Direto, pensando, percebe? Vamos. pensando nessa situação, como não se tornar arrogante? Hum, isso tem. Porque aí vai entrar numa seara bem assim. Ó, eu sou o líder do mercado, sou o melhor, Uhum, tá? Como comunicar de forma tranquila, sim. sem ser arrogante? Você tocou um ponto interessante, porque isso tem muito a ver com o próprio caráter do empresário. Se o empresário é arrogante, ele leva isso para a empresa também. Sim, Se ele não é, ele acaba não levando. Poxa, mas eu preciso cuidar de qualquer forma, né, não para transparecer. que isso não seja levado. Se eu sou, né, a gente não tem muito cuidado, né? A gente, afinal de contas, quer ser o melhor e é o melhor e acabou, né? Quero ser o melhor, quem Então, vai dizer o contrário? agora, se eu não sou arrogante e eu não quero que minha empresa seja vista assim, eu não quero que minha empresa se torne arrogante, porque é o meu time todo ali, eu tenho que trabalhar isso na minha cultura empresarial para que todos trabalhem. E lembrando, cultura empresarial, dentro dela, quando a gente está formando a cultura empresarial, a nossa tríade estratégica faz parte, tá? Então, a gente vai ter missão, visão e valores. Então, dentre os valores, lógico que
tá a humildade lá, por exemplo, Sim, né? porque A arrogância não entra. é porque eu mesmo, por exemplo, em alguns textos eu sinto uma certa dificuldade de falar assim, não, ele está sendo arrogante, Uhum. porque eu vejo o arrogante tá, às vezes não está na forma de quem escreve, mas às vezes na forma de quem lê ou escuta. Como que você Tem, passa a mensagem? tem um aspecto psicológico, né, que a gente estuda muito, né, que normalmente a vida é espelho do que a gente é. Uhum. Então, se eu estou vendo, essa é uma parte de desenvolvimento humano, tá, pessoal? Também faz parte daqui do nosso GIFcast, tá? Quando a gente olha para uma pessoa e começa a ver muito defeito naquela pessoa, né? Normalmente não estou vendo o defeito dela, eu estou vendo o meu Meu espelhado espelhado nela. nela. E aí, assim, para quem quer crescer, se desenvolver como ser humano, vale a pena, deixa eu dar uma olhada melhor isso em mim, antes de ficar falando da outra pessoa. Sim. Então, esse é um cuidado pensando como ser humano. Voltando para a empresa, poxa, não quero transparecer arrogante e tudo mais. Primeiro tem esse aspecto do cuidado, né? Então, assim, Uhum. eu preciso cuidar para que isso faça Porque isso parte da faz parte cultura da cultura. empresarial. Mas aí entra aquele ponto que a gente falou. Eu tenho que entender o meu cliente e eu tenho que me colocar no lugar do cliente. Quando eu faço isso, a arrogância cai. Porque se eu estou falando que o meu cliente ele gosta desse tipo de coisa, tal, não sei o que mais, eu não estou colocando o meu ponto de vista, porque o arrogante normalmente é isso, É, é o ponto de meu vista. ponto de vista. Eu estou Uhum. colocando o ponto de vista do cliente. Uhum. Então aí a gente quebra essa questão da Nessa. arrogância. Mesmo com texto escrito. Mesmo Porque com o texto escrito, porque a copy pode ser falada, né, que acaba você sendo tem entonação, é, você tem. Eu porque acho que assim, tem vários aspectos, né, que a É, gente pode colocar aí. Tem a palavra falada, falada, tem a a- visual, né, porque você está o corpo falando fala. exatamente, né, e todo o gestual colabora com isso, e tem só o escrito. Cada uma delas tem as suas características, mas todas elas, independente das suas características, elas levam os elementos que você está colocando quando você está escrevendo, ou falando, Falando. ou manifestando, né, quando você está no visual também. Então, É, sempre leva aqueles elementos. Então, se é, você tem arrogância dentro de si, na hora que você está escrevendo, na hora que você está falando, na hora que você está se manifestando, ela vai se expressar. aí você vai ter que redigir novamente esse material. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. Porque Essencial. sempre é uma preocupação. É que Uhum. às vezes você vai escrever um texto, hoje com politicamente Sim, correto. Eu falo assim, toda a filosofia hoje, então você tem que se preocupar, não basta você escrever. Você tem que escrever, ler, sim, reler, sim. analisar. Ó, eu tenho uma visão muito particular disso daí. Eu acho que essa história de politicamente correto não é muito legal. Também né, Eu eu vejo não dessa gosto, forma. mas Lógico, o que é importante, se eu tenho respeito pelo próximo, independente de quem é o próximo, sim, né? É ser humano. independente, É ser ser humano. humano. É o Acabou. ser humano. Começa por aí. Se eu tenho respeito pelo meu próximo e eu atuo com esse respeito, acabou o problema. Mas então, aí é onde que hoje eu Mas entro é nessa. lógico, eu entendo totalmente o que você quis dizer, né? E Essa quem. situação e- toda que a gente está vivendo, né? É, Para não falar eu, mais eu, do que eu isso, além concordo. disso, né? Eu falo assim, eu falo que todos nós somos Homo sapiens. Uhum, Somos todos da mesma espécie. sim. Então, quando você fala, quando a gente entende isso, Uhum, nós temos um entendimento, eu leio, beleza, eu vou sim. interpretar a escrita. Uhum, Mas nós vemos hoje que muitas pessoas interpretam de forma sim. diferenciada. Então, muitos, né, principalmente esses que fazem muito escândalo, isso e aquilo, Isso, eles interpretam olhando para si. É aquela história do espelho que eu do disse, espelho. do aspecto psicológico. Ah, eu sou preconceituoso, então eu estou vendo preconceito em Em tudo. tudo. Então, mas e aí, por que que eu estou te fazendo esse argumento? Porque Uhum, quando a gente pensa na nossa proposta de valor, uhum, estamos levando essa proposta de valor, e você faz essa proposta, a pessoa entra com esse argumento uhum. e cai no detrator. Sim,
Então, Isso pode acontecer. como Aí, que você evita isso? quando você prepara a sua estratégia toda, a proposta única de valor você tem lá pronta, né? Porque Pronta. é o que eu entrego, é a minha identidade. Um dos aspectos é como eu lido com os problemas, como eu lido com a situação, né? Então, não lembro se a gente falou ainda hoje ou se foi da outra semana ou algum outro episódio, que o nosso foco tem que estar em solução. Sim, na semana passada. Foi na semana passada, Semana né? passada. Por quê? Quando a gente está focado na solução, o que acontece é que a gente vai resolvendo todos os problemas porque a gente quer resolver e não ficar gerando esse negócio todo. A gente sabe que tem algumas pessoas que elas querem confusão. Sim. Elas não estão querendo resolver uma situação, não. Elas querem gerar confusão para poder aparecer. Elas pra jogam poder, mais gasolina na fogueira. E simplesmente, às vezes, inventam uma coisa que não existe só para poder gerar confusão. Sim. Né? Então a gente sabe disso. Quando você. Tem um ditado, né, antigo, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, eu me pauto muito nisso, né? Eu vejo assim que se eu estou focado na solução, a pessoa está querendo confusão, está querendo problema, e eu não estou querendo, a pessoa vai ficar sozinha. No final das contas, todo mundo vai ver e ela própria vai sentir que não deu certo. E aí ela morre. Essa situação morre. Por quê? Porque enquanto ela está querendo criar confusão, eu estou procurando solucionar as coisas. Aí você já minimiza essa situação. Exatamente. Então você já viu o que você vai fazer quando você faz a proposta e começar os problemas também. Sim. Porque isso pode acontecer. Então, isso precisa estar na sua proposta de valor. Então, assim, nós somos solucionadores de problemas, então leva realmente solução. Tem que estar na sua estratégia. Então, poxa, na minha estratégia de atendimento, na minha estratégia de vendas, pensando no Aidala, lembra da semana passada? Tem que estar lá também, se surgir problema disso ou daquilo, tem que estar lá também. E no seu planejamento estratégico como um todo. Tem que levar em consideração esses aspectos aí também. Sim. Então, já estamos aí avançados na hora já. Vamos agora já para as nossas mensagens finais, porque vamos lá. Conversa boa é assim, a gente nem deu tempo passar. Na hora que vê, assim, o tempo já foi, já passou. Daqui a pouco nós estamos já chegando já na hora do cafezinho já. É isso aí, é isso aí. Vamos então lá para as nossas mensagens finais hoje. Hoje o assunto foi bom. Vamos lá. Bom, você que é empresário, tem a sua empresa, você quer dar uma cara diferente para a sua empresa, precisa começar a pensar e estruturar isso como uma proposta única de valor. Toda a sua empresa como time entregando essa proposta única de valor. E aí você vai ver o diferenciado acontecer na sua empresa porque você está entregando o diferencial. Poxa, mas que trocadilho maluco que é esse, né? Toda vez que você se diferencia, você é visto de forma diferente. E o seu cliente vai te escolher por causa disso. Todo mundo vai querer? Não, porque nem todo mundo vai gostar do seu estilo, do seu jeito e do que você está entregando. Mas aquele público que você está querendo atingir, porque você montou a sua estrutura da sua PUV, a sua proposta única de valor, pensando nele, então você vai atraí-lo, você tem toda a estratégia para você trazer e atendê-lo cada vez melhor, porque ele vai te enxergar como você está se mostrando. Então, faça isso e, principalmente, observe os resultados atingidos. Olha para a sua rentabilidade, para o seu faturamento e estou indo bem? Mantenha isso daí sempre. Se não está indo, de repente a sua proposta única não está tão adequada. Vale a pena dar um reajuste. Olha sempre para isso, porque isso dá diferença no seu resultado. É isso aí. Então, bora lá agora. Já aproveita hoje. Já começa a estruturar a sua proposta única de valor. Se você não tem estrutura, se você tem, reveja. Senta, analisa, veja se as pessoas estão vendo o mesmo valor que você e seus colaboradores estão vendo. Perfeito. Isso é o essencial. Isso é extremamente importante para todo empresário sempre estar olhando, pelo menos aí ao longo do ano, como que está o seu valor, como que está a proposta de valor. Exatamente.
Exatamente isso. Então, Vamos queria lá. agradecer a você que ficou até agora aqui conosco. É um prazer estar com vocês aqui. Aproveite, já leia o QR Code aqui do Rota Bem para o aqui, ó. Sucesso. Assine lá que nós vamos ter este e muito mais conteúdos lá. Desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos, aprimore-se, desenvolva-se, porque se você desenvolver pessoalmente, profissionalmente, também você vai alcançar os seus resultados tão esperados e, lógico, atingir o seu sucesso profissional. Marcos, Isso muito aí. obrigado por mais uma semana. Excelente bate-papo, ótimo estar junto de novo contigo, Gilmar, e com você, que está sempre acompanhando a gente aqui, aprendendo cada vez mais. Mas não fique limitado só no que a gente traz aqui no GIFcast. Entre no Rota para o Sucesso e faça mais ainda. Transforme a sua empresa, o seu trabalho em um grande negócio que vai te servir. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até na próxima semana com mais um assunto. Vamos dar spoiler hoje ou vamos ficar tranquilo? O que vocês acham de fazer uma venda consultiva? Vamos falar um pouquinho sobre isso semana que vem. Venda consultiva na próxima semana. Sabe o que é? Então, Não acompanhe perca! aqui. Quarta-feira que vem, às 8 horas da manhã, Marcos Ferri e eu estaremos aqui para levar esse assunto que é fantástico de auto ticket. É isso que você vai ter. Um grande abraço e boa semana. Até!